Amados, vamos abrir a palavra do Senhor desta feita lá em 1 Tessalonicenses 5,17. Vamos ler todos juntos? 1 Tessalonicenses 5,17. Entre os diversos preceitos que Paulo escreve e orienta a igreja de Tessalonicenses, hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre esse preceito de suma importância para a vida da igreja, para a nossa existência. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Todos juntos, vamos lá? Orai sem cessar. Mais uma vez. Orai sem cessar. Versículo pequenininho. Uma orientação tão pequena que Paulo escreve à igreja, mas que quando nós a praticamos, podemos observar que grandes coisas o Senhor pode fazer e fará em nosso meio. O contrário dessa prática também, nós podemos ver que haverá um esvaziamento daquilo que agrada ao Senhor e aquilo que nos leva à presença do Senhor todos os dias. Um versículo tão pequeno e com um grau tremendo de dificuldade para praticar. Um conselho, uma orientação, um mandamento tão simples, mas na sua prática se torna muitas vezes complexo, que não conseguimos praticar. Por isso, nesta noite temos um tema: a dificuldade de orar sem cessar. Apesar, irmãos, do mandamento bíblico de orar continuamente, ao que nós estamos vendo, nós, os cristãos, os crentes, enfrentam dificuldades reais, verdadeiras, em cultivar e também praticar uma vida de oração perseverante, constante, contínua, ao longo da nossa vida, da nossa existência. Nesta noite, se Deus nos permitir, eu tenho objetivos. O primeiro objetivo é mostrar as razões pelas quais é difícil orar sempre, revelar os perigos dessa negligência e também queremos apontar meios bíblicos para vencer essa dificuldade que nos apresenta nos dias de hoje, que é viver uma vida de oração, orar sem cessar. Por favor, irmãos, me permita fazer uma pequena introdução desse sermão, dizendo que vivemos em um tempo de muita distração. Acredite que até mesmo dentro da igreja, muitos de nós não conseguimos permanecer de forma absoluta, concentrada naquilo que está sendo proposto para nós. Constantemente levantamos, constantemente conversamos, constantemente esquecemos de desligar, constantemente coçamos o dedo para ver o que está acontecendo, somos levados a muitas distrações. Consequentemente, somos levados ao mundo que está apressado e nos oferece a pressa como ingrediente oportuno e necessário para a nossa caminhada. Resultado disso, de muita pressa e distração, nós temos uma superficialidade da nossa vida espiritual. Como nós vimos, o mandamento que Paulo escreve e fala é simples: orai sem cessar, mas é profundo e, ao mesmo tempo, extremamente desafiador para as nossas vidas. Então, por que é tão difícil obedecer a esse chamado? Por que é tão difícil obedecer esse mandamento? O que está por trás da nossa dificuldade de viver uma vida constante de oração? É o que nós pretendemos responder nesta noite. E eu considero que a primeira resposta a essas perguntas a seguinte: a natureza da nossa carne resiste à oração. Então, por que é tão difícil obedecer a este mandamento, orar sem cessar? O que está por trás da nossa dificuldade de viver uma vida constante de oração? Simplesmente porque a nossa natureza, da nossa carne, da nossa carnalidade, resiste à oração. E eu explico de uma forma simples, nas palavras do próprio Senhor Jesus, quando Ele diz: a carne é fraca. Uma verdade que precisamos analisar em tempo presente.
E Jesus vai falar neste momento que a carne é fraca quando ele está lá no Getsêmani. Essa semana lembramos a morte e ressurreição de Cristo. Ali, naquele momento que ele está diante do Senhor Deus, em oração constante, onde ele convida os Espíritos a interceder com ele, a orar com eles, ele vai dizer aos discípulos lá em Mateus 26, 41, o Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Primeiro precisamos reconhecer essa nossa fraqueza, que tem a sua origem lá em Adão, na sua queda, no seu pecado. E isso persegue a humanidade, nos persegue como filhos de Deus em todo o tempo, essa fraqueza que muitas vezes nos alcança. E acredite, a primeira coisa fraca que nos vence. A fraqueza da carne é um adversário poderoso, que nos derruba, que nos limita, que nos afasta da comunhão e da prática da oração. Jesus leva os discípulos para orar. E sabe o que acontece? Eles dormem. A vida já naquele tempo para os discípulos já era uma vida corrida, exaustiva. E a carne naquele momento vai levá-los a uma derrota diante de um rico privilégio de estarem hoje, de estar registrado na palavra de Deus, que naquele momento ele selecionado para interceder e acompanhar aquele momento com o Senhor Jesus, ao invés deles estarem ali clamando e orando, eles foram vencidos pela carne e dormiram. A oração, queridos irmãos, é um exercício espiritual. Precisamos compreender isso. E sendo um exercício espiritual, exige em nós disciplina. E a nossa carne atende muitas vezes uma disciplina contrária e negativa, que infelizmente muitos praticam, a disciplina da preguiça no que diz respeito à oração. Parece que muitas vezes somos atingidos por esse comportamento preguiçoso, simplesmente quando estamos prestes a orar ou pensamos em orar, logo somos vencidos por esse sentimento, por essa atitude. Porque se pensarmos em outros momentos prazerosos para a nossa vida, a preguiça sequer chega perto. A carne sequer se torna fraca. E aquilo que desejamos, que traz prazer, que traz algo significativo ao nosso, diante do nosso pensar e analisar, isto praticamos sem desdenho, sem limitações, de forma tremenda. Mas quando chegamos no momento da oração, esse mistério da preguiça nos atende e nos derruba. E eu percebo, irmãos, quando isto acontece em nós, podemos sim perceber que quando deixamos de orar e orar sem cessar, é porque de forma perceptível ou não perceptível, nós praticamos a autossuficiência em nós mesmos. Achamos que por nós mesmos podemos resolver todas as coisas, logo não precisamos, entre aspas, perder esse tempo de orar, deste momento de estar em plena comunhão com Deus, solicitando ao Senhor e falando com o Senhor as nossas necessidades, pedindo a Ele que nos acompanhe em todos os momentos da nossa existência. Logo, quando esse sentimento de autossuficiência toma conta de nós, logo vamos praticar, de certa forma, a incredulidade. Para que orar se eu posso fazer tudo? Para que interceder? Para que buscar se eu consigo resolver os meus próprios problemas? Me permita fazer uma aplicação nesse ponto. Quantas vezes dizemos, não tenho tempo para orar? Quantas vezes pensamos nisso e justificamos a nossa ausência no momento de oração? Mas em contrapartida, temos muito tempo para muitas outras coisas, não é verdade? Mas geralmente só justificamos, não tenho tempo para orar. Isso revela a nossa inclinação natural para confiar em nós mesmos e não dependermos do favor de Deus na nossa caminhada. Parece que por um instante nós percebemos que somos autossuficientes, que nós mesmos somos o autor e construtor de todas as coisas, criador de todas as coisas. E assim como num ponto de partida podemos estalar os dedos e conseguimos tudo o que pretendemos, sem este momento íntimo com Deus, de obedecer esse mandamento tão pequeno, mas extremamente necessário e poderoso para nós, que é orar sem cessar.
Quero fazer uma citação reformada, vindo de João Calvino, que disse: a oração é o principal exercício da fé, e por ela recebemos diariamente os benefícios que vêm de Deus. Já ouviu aquele texto que diz assim, que as bênçãos do Senhor enriquece e não traz desgosto? Você já viu isso em algum lugar na palavra de Deus? Você já viu? É uma verdade. Porque quando Deus produz esta bênção, respondendo à oração, à intimidade que o servo, o seu filho tem com ele, aquilo que o Senhor lança em nossas mãos, jamais será um ponto de arrependimento, de tristeza na sua vida. Não produzirá desgosto, mas o contrário disso, em alguma caminhada da sua existência, você consegue algo que você diz que conseguiu, mas não veio de Deus, veio por tua autossuficiência, pela sua pressa, e esqueceu de buscar em oração aquilo lá na frente, pode produzir sim desgosto, um desgaste emocional, um momento de depressão, de angústia, o momento que você fica entristecido e, quem sabe, produz até mesmo arrependimento de ter feito ou produzido aquilo na sua vida, porque não tem trazido e fornecido a você uma alegria sincera e verdadeira, porque foi produzido longe do altar de oração, mas foi produzido pela sua habilidade natural, sem a bênção de Deus na sua vida. Por isso que a oração é o principal exercício da fé, e por ela recebemos diariamente os benefícios de Deus. Então vimos aqui a primeira resposta do porquê da dificuldade de orar sem cessar. É a nossa natureza, a nossa carne que resiste à oração. Então vamos à segunda resposta. O mundo distrai, ele vai distrair, entorpecer a gente, a nossa alma, a alma que ora. Pensando nesse texto, irmãos, olhei para a janela, visualizei o que o mundo oferece para nós. Talvez nós não percebemos, mas tudo que o mundo oferece, muitas vezes, quando nós experimentamos, isso vem como uma xilocaína, isso vem como uma anestesia eficaz, que nos leva a esmurecer na prática da oração, sem perceber ao longo da nossa existência o valor e a necessidade de orar. Então descansamos, adormecemos, porque ficamos anestesiados por aquilo que o mundo nos oferece, temos nossa vontade de conquistar e ter aquilo para nós, para a nossa vida, e aquilo vem como uma anestesia que nos esfria para o lado espiritual e nos aquece para o mundo material. Recebemos uma morfina deste mundo com os seus prazeres em nós, que nos dá uma falsa impressão que de fato estamos vivendo os prazeres terrenos, nos levam a falsa impressão que estamos vivendo de fato as bênçãos de Deus, mas estamos anestesiados por este mundo de tal forma que não conseguimos reagir a este momento e não nos dobramos, não nos prostramos em oração ao Senhor diariamente, constantemente em nossa vida. Precisamos acordar dessa anestesia. Precisamos nos libertar disso, porque o mundo nos distrai e nos entorpece, nos anestesia. A alma que ora. Eu explico melhor. Vivemos cercados por distrações. Verdade ou mentira? Estamos cercados por distrações. Eu posso falar da minha mãe, não posso? Minha mãe é uma pessoa fantástica. Eu admiro minha mãe. Fizemos uma viagem junto e como nos alegramos com ela. Mas também ela já está atingida e vencida pelas distrações deste mundo. Eu morro de rir dela quando ela está lá pelejando com o celular, muito limitado, e está lá, e minha irmã fala: aí, Ariel, está vendo? Fico para mexer com ela, fica no celular. Ela: que nada, menina, só um pouquinho, só estou vendo as mensagens aqui. Aí começa a rir de uma coisa e outra, ela está levada à distração. Se uma senhora de 86 anos hoje consegue viver nessa distração tecnológica e tantas outras que são oferecidas, imagine a nossa juventude.
Como a sua mente e seu coração têm sido corroída e afastada de Deus, fazendo com que o seu alicerce da sua existência e da sua vida espiritual constantemente está sendo corroído, minado, destruído pelas distrações que o mundo tem oferecido em nós e que tem nos afastado da oração. Pai, o seu filho vê você orando. Mãe, os seus filhos vê você orando. Quanto tempo você chama o seu filho para orar com você ali e explica o porquê da oração, a necessidade de crescer em oração e viver na prática de oração e orar sem cessar. Mas quantas vezes cobramos exercícios seculares da escola, quem sabe de um curso, de outras situações, que nos envolvemos de uma forma constante e plena para eles, mas não nos envolvemos com a mesma intensidade de chegar e falar assim: vem cá, filho, eu vou te ensinar algo que é tremendo, é poderoso para toda a sua existência. Venha orar e vamos falar com esse Deus, porque sem oração não atingimos o coração de Deus, e não atingindo o coração de Deus, as bênçãos do Senhor não caem sobre a nossa casa e dos nossos filhos. E ficamos naquela perseverante esperança de que meu filho é o filho da promessa, eu não preciso fazer nada, porque o céu eu já garanti por ele pela minha fé. Quem pensa assim está enganado, irmãos. Se nós, como pais, estamos sendo negligentes e nos auxiliando ao mundo e fazendo com que os nossos filhos se distanciem daquilo que é sagrado e santo ao Senhor, somos omissos na nossa missão e na nossa fé. E sem perceber, nós estamos preparando o caminho dos nossos filhos para a perdição, dando a ele o que o mundo quer que você dá e excluindo a ele aquilo que Deus quer que você ensine e inculque no seu filho ao longo da sua existência. Por isso que muitos jovens e adolescentes chegam na sua idade de razão, já vencido pela distração que o faz entorpecer e ficar sedado e vidrado com aquilo que o mundo dá, e sequer lhe dá crédito àquilo que Deus requer que nós ensinemos aos nossos filhos. Pergunte ao seu filho se ele deseja vir a um culto de oração. Pergunte ao seu filho se ele deseja vir aqui na igreja no domingo à noite. Pergunte a ele que se ele tivesse opção, e quem sabe ele fez a opção para você e você veio e seu filho não veio. Se você já não o liberou para a distração deste mundo, que você sem perceber já desistiu do seu filho, e agora lança nas mãos de Deus, no dia que Deus quiser, na hora que Ele quiser, Ele faz isso com o meu filho, porque eu não consegui fazer ou fui negligente nesta missão. Porque nós fomos sócios da distração deste mundo. E ao invés de limitar essas distrações, com coerência, com sabedoria, com discernimento, com o dom do Espírito Santo, nós não utilizamos isso. E nós mesmos direcionamos nossos filhos a um distanciamento de Deus e não a uma proximidade de Deus. Vivamos cercados de distrações. Somos cercados por informações. Somos cercados por tecnologia, somos cercados por redes sociais, somos cercados também por preocupações todo dia, dia a dia. Tudo isso rouba a nossa atenção das coisas espirituais e, sem perceber, nos distanciamos da oração, da comunhão, da intimidade com Deus. Meus irmãos, o mundo nos ensina a correr, mas não a parar e buscar a Deus. Você nunca vai ver em nenhum veículo de comunicação deste mundo aconselhando a você a parar um pouquinho do que você está fazendo e orar e clamar ao Senhor. O mundo é uma sanguessuga que fica impregnado em nós e dizendo todos os dias: dá, dá, dá. Ao invés de falar: pare um pouco e vá orar, que você está precisando de oração. O mundo tem, de fato, cavado os abismos, e muitos de nós, sem perceber, já estamos centrados e sepultados neles, sem força para sair, porque a carne é fraca. O mundo nos ensina a correr, mas não a parar e buscar a Deus.
Por isso eu volto à palavra de Deus. E volto no apóstolo Paulo, num texto conhecido, lá de Romanos 12, versículo 2, que diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Precisamos lutar, precisamos resistir, precisamos, com a graça de Deus, vencer essa artimanha deste mundo tenebroso, de querer fazer com que nós sejamos distraídos pelos seus prazeres e as suas distrações que constantemente estão diante de nós. Precisamos, irmãos, cultivar um coração que valoriza, acredito eu, o silêncio, e assim a solicitude e o tempo a sós com Deus, longe dessa tirania, da urgência, da pressa, da superficialidade, de tudo isto que o mundo apresenta para nós. É importante nós voltarmos às Escrituras e olharmos para o Senhor Jesus e lembrar do seu primeiro ensinamento à igreja, aos discípulos, que quando ele, antes dos seus sinais e prodígio, ele traz os seus discípulos ao monte, ali no Sermão do Monte, a partir de Apocalipse 6 até 7, e no capítulo 6, no versículo 6, ele vai mencionar uma forma de oração e vai lembrar, e eu faço questão de lembrar, que Jesus está dizendo assim, que precisamos ficar em secreto com o Pai. Diz lá o versículo 6 de Mateus 6, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Só entra no lugar secreto para falar com Deus quem tem tempo para com este Deus. Fechar a porta significa se desligar de tudo e se ligar extremamente em Deus. Em um mundo de aparências, irmãos, e redes sociais, volto a dizer, onde tudo parece precisar ser visto, onde tudo parece ser necessário ser reconhecido, nós vamos ver um Jesus na contramão dessa filosofia deste mundo, onde ele diz, e ele nos chama, nos desafia para o oposto, ou seja, para a oração secreta, sem testemunhas. Ele nos convida a um encontro íntimo com o Pai, somente com o Pai, longe dos olhos humanos, onde o coração fala a este Pai sem máscara. Fala a verdade que está ali em seu coração. Não se trata de quantidade de palavras, nem de eloquência, mas de uma sinceridade, de uma necessidade de expressar o que está em nosso coração com aquele que verdadeiramente nos ouve, que verdadeiramente nos conhece, e que verdadeiramente nos ama, e que verdadeiramente direciona para nós a Tua graça, a Tua misericórdia. E eu gosto muito de falar também que direciona um olhar de compaixão, entendendo que somos pequenos, entendendo que somos fracos, entendendo que somos necessitados da graça dEle, que sem Ele não vamos conseguir caminhar em caminhos que agradam ao Senhor e que nos levam à Sua presença e que nos levam à vida eterna com Ele. Ele tem esse olhar direcionado para nós naquele momento de oração, nos vendo como um menino totalmente dependente da sua graça, da sua boa mão diante de nós, e que se não for o seu cuidado, nós não vamos viver a eternidade ao seu lado, e Ele deseja isso, e é por isso que Ele veio, é por isso que Ele morreu, para que nós pudéssemos ter essa esperança que alegra o nosso coração, de viver a eternidade com Ele. Orar em secreto é mais do que um local físico, é um posicionamento de um coração contrito, quebrantado, sedento, desejoso de ter esse encontro ímpar, pessoal, íntimo com o seu Deus, com o seu Pai. É fechar a porta para as distrações e abrir a alma diante de Deus, diante do seu Pai. É confiar que este Pai, que Ele vê, mesmo quando ninguém mais vê. Só Ele nos enxerga.
visitando o irmãozinho na UTI essa semana, lá no Santa Rita. Ele falou conosco que não tem jeito, os médicos não querem operar, porque o seu câncer cresceu muito, e entre vários órgãos, e não tem como operar porque tem que fazer muitas curvas para tentar resolver o problema. Palavras dele para mim. Eu falei assim, meu irmão, não esquenta não. Lembrei de uma mensagem do pastor Hernandes dizendo assim, que Deus, Ele enxerga depois da curva. Então, se tem muita curva aí para que os médicos possam operar, abra o seu coração agora. Aproveita essa UTI, que é um quarto secreto, você e Deus. Abre o seu coração para Deus. Fala com o seu pai que está aqui olhando para você. Se Deus permitiu você estar aqui neste lugar, significa que Ele está aqui contigo. E que Ele pode te alcançar com graça e misericórdia e mudar a sua história. E se Deus está te dando essa consciência do drama do seu problema, da dificuldade e de uma possível desistência dos homens de tratar a você, existe um Deus que trata e que anda com você em todas as curvas, mesmo que você não precise olhar e nem conhecer o que está adiante de ti. O problema, irmãos, que nós pensamos somente na curva, quando já estamos capotando nela, sem a presença de Deus. Quando vivemos, se Deus não fosse importante nem necessário. Porque enquanto estamos bem, estamos fortes, trabalhando, produzindo, como já falamos hoje, achamos que somos autossuficientes. E isso nos leva a uma incredulidade de negar a total dependência de Deus em nossa vida. É confiar que Ele vê, mesmo quando ninguém mais vê. Deus recompensa a oração secreta, ou essa oração íntima, ou essa oração perseverante, constante. Acredite, irmãos, não com aplausos, mas Ele recompensa com a sua presença, Ele te recompensa com a sua paz, Ele te recompensa com a direção, te dando um norte, para que você possa alcançar os seus objetivos com a graça de Deus. O secreto é onde somos transformados pelo poder de Deus, aonde somos quebrantados, aonde somos quebrados como vaso na mão do olheiro, e aonde nós somos refeitos de forma perfeita e agradável aos olhos do olheiro. É ali no lugar secreto de oração. E eu trago uma aplicação para este momento. Separe um tempo para orar longe das distrações. Prepare um momento de oração. Fale com Deus como o filho fala com o pai. Fale com confiança. Fale com simplicidade. Mas fale com Deus. Ore. Valorize a oração. Valorize o seu momento com Deus. E valorize quando estamos como povo de Deus em oração. Peça a Ele que remova ou venha renovar toda a nossa intimidade com Ele. Peça a Ele que faça isso. Faz de novo, Senhor. Permita que eu chegue à Tua presença. Permite que eu volte à Sua presença. Renove a minha intimidade contigo. E Ele está pronto para te ouvir. Talvez a terceira resposta, irmãos, para as dificuldades que temos de orar sem cessar, eu digo agora, a grande verdade que podemos também falar com os irmãos. O inimigo sabota nossa vida de oração. Então nós falamos que a carne é fraca. Primeiro motivo. Segundo motivo, falamos que o mundo vem nos anestesiar, ou seja, nos deixar sonolento com as diversões e as distrações que Ele nos oferece constantemente ao longo do dia. Mas essa última resposta que eu quero dar à igreja é que o inimigo sabota a nossa vida de oração. O principal interessado na falência da oração, o principal interessado em levar distrações para que a oração não seja possível, e aquele que recebe de fato a vitória pela ausência das nossas orações é o inimigo.
É ele que tem interesse. E o inimigo tem nome: Satanás. É ele que pode sinalizar e festejar e nos aplaudir quando nós não oramos. Quando ele não consegue vencer a igreja no que diz respeito à oração. O único que festeja é o inferno, irmãos. Porque sabe que sem a oração, ele é um vencedor em nós. Mas ele também sabe que com a oração, ele é um derrotado em nós, através de Cristo Jesus. A decisão de ser um vencedor ou um derrotado é nossa quando o Senhor nos orienta através da sua palavra: orai sem cessar. A decisão de ser um vencedor ou ser um derrotado é nossa quando nós excluímos da nossa vida, da nossa existência, a prática da oração. A resposta vem, o resultado vem. Se oramos, o Senhor vem e se apresenta como Deus libertador, poderoso, que caminha conosco em toda e qualquer situação, independente do vale que a sua vida está presente, o Senhor estará contigo. Mas se você não tem a prática de oração, irmãos, quem te acompanha não é Deus. Quem está no controle da sua vida não é Deus. Quem vai andar com você naquela curva não é Deus. E talvez o principal derrotado seja você. E o principal vitorioso seja Satanás. Quando a igreja não ora, porque o inimigo sabota a nossa vida de oração. Satanás sabe que um crente que ora é um crente forte. Ele sabe. O grande problema não é Satanás saber dessa verdade, conhecer essa verdade. O grande problema somos nós. Se temos consciência que a nossa força está em Cristo, e a nossa força está em Cristo quando nós crescemos nessa intimidade com Ele em todo o tempo da nossa existência. Satanás sabe desta verdade. A grande questão é se nós sabemos dessa verdade, temos desejo de praticá-la em tempo contínuo, constantemente, perseverante, obedecendo à orientação do Senhor, os preceitos do Senhor, para que nós possamos viver bem diante de Deus e dos homens, contando sempre com o favor de Deus. Por isso ele semeia o desânimo, por isso ele semeia acusações, por isso ele semeia distrações e até as falsas doutrinas e os falsos mestres, para nos afastar da oração. Você já percebeu que tem liderança que quer ser o dono da sua oração? Ao invés de te ensinar a orar ou fazer com que você venha perseverar na oração, ele é que quer fazer a oração por você. Você já percebeu que tem algumas lideranças que ao invés de te incentivar a ouvir a voz de Deus, perceber a revelação de Deus ao seu coração, é ele que quer revelar a sua vontade a você? Parece que esses líderes não perceberam ainda que o véu foi rasgado. Parece que eles não perceberam ainda que o Espírito Santo desceu e está sobre nós. Parece que eles não perceberam ainda que nós somos o templo e morada do Espírito Santo. E que esse Espírito Santo habita em nós quando nós buscamos a sua presença em todo o tempo da nossa vida. Ele deseja que sejamos religiosos, mas sem comunhão com Deus. Sem vida com Deus. A todo momento estamos voltando a nos lambuzar na lama. A todo o tempo estamos flertando com o pecado. Muitas vezes expressamos aquela frase tão conhecida que parece que é um mandamento maligno entre nós, quando dizemos assim: nada a ver. Nada a ver. Só que tem tudo a ver. Ele deseja que sejamos religiosos, mas sem comunhão com Deus. Você acha que Satanás fica triste quando o louvor canta maravilhosamente como cantou hoje? Você acha que Satanás fica triste quando o coral canta maravilhosamente como cantou hoje? Será que ele fica triste com a sua presença na igreja hoje, de forma maravilhosa? Não. Porque se ele percebe que cantamos sem a unção de Deus, se pregamos sem a unção de Deus,
Se chegamos à casa do Senhor sem de fato reconhecer quem é Deus na nossa vida, Ele percebe nós que somos apenas religiosos, mas sem intimidade com o seu Deus. E tudo que nós fizemos aqui, por mais bonito que seja, prazeroso que seja, não atinge o objetivo do reino de Deus, que é transformar a vida, regenerar a vida, curar as pessoas, libertar as pessoas. Por que as igrejas hoje têm tanto ouro, têm tanta prata, e tem pouco milagre, ou quase nenhum milagre? Porque estamos vivendo uma vida religiosa. Por que quando chamamos para algumas apresentações extraordinárias na igreja, e o povo avança maravilhosamente para a igreja? E saímos dizendo que benção, que maravilha. Mas quando a rotina da igreja se faz necessária em oração, em evangelização, em intimidade com Deus, este mesmo povo que grita, hosana, hosana nas alturas, esse mesmo povo que bate palma e glorifica e adora, este mesmo povo que se apresenta à casa do Senhor, quando é desafiado a vencer a carne, quando é desafiado a vencer as distrações deste mundo, quando é desafiado a romper de fato com a nossa carnalidade, nos aproximar de Deus, ele não comparece. É como se Jesus saísse do Getsêmani mais uma vez e chegasse em nossos bancos nos dias de oração e contemplasse o número reduzido daqueles que oram e perseveram, enquanto muitos estão dormindo nos seus lazeres, dos seus prazeres, da vida secular, sem nenhuma vontade de parar dessa corrida extrema que o mundo nos oferece, sem um tempo sequer para chegar na casa do Senhor, sem um tempo sequer para entrar no lugar secreto e buscar a presença do Senhor em oração. O inimigo se alegra com a igreja religiosa, o inimigo se alegra quando uma igreja se afasta da oração, o inimigo se alegra quando uma igreja não tem a palavra como verdade absoluta em sua vida. Ele se alegra porque seremos derrotados e vencidos. Mas quando ele percebe uma igreja de joelho, de oração, uma igreja voltada a obedecer à vontade de Deus e ser usada por Deus, ele percebe que também ele é um derrotado, ele é destruído. Porque a igreja é aquele exército triunfante, que é usado por Deus, que está nas mãos de Deus e segue vitoriosa diante de toda e qualquer situação até a volta do Senhor Jesus. Ele sabe que uma igreja que vive a vida de oração e na obediência da palavra, ela por si só é mais que vencedora em Cristo Jesus. Por isso que nós voltamos à palavra de Deus, e mesmo Paulo diz lá em Efésios 6,18, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Orando em todo o tempo no Espírito, porque o inimigo está em todo o tempo ao nosso derredor, tentando nos destruir. A oração, querido, entenda, à luz das Escrituras, é parte da armadura espiritual que nos defende dos dardos inflamados do inimigo. Repito, a oração é parte da armadura espiritual que nos defende dos dardos inflamados do inimigo. Sem essa armadura, estamos vulneráveis. Somos presas fáceis aos nossos inimigos. Não devemos orar apenas quando sentimos vontade, queridos, mas devemos orar por obediência. Devemos orar num testemunho de fé, constantemente. A oração é um ato de guerra espiritual, mas também é um meio de graça e da graça do nosso Deus para conosco. E eu concluo nesta noite, irmãos, desejando profundamente que o Espírito Santo complete essa mensagem no seu coração e te desafie, se for o caso, a você mudar a realidade da sua existência no que diz respeito à oração. Eu termino dizendo, concluindo e deixando algumas aplicações práticas. Primeiro, reconheça a sua fraqueza diante de Deus e peça a ajuda do Espírito Santo para vencer a resistência à oração. Se você resiste à oração, deixa um conselho. Reconheça isso e vá à presença de Deus para que o Espírito Santo te ajude a vencer essa resistência que você tem, esse distanciamento que você tem
de uma vida de oração. Segundo, estabeleça hábitos regulares de oração. Comece a ter o seu olhar em toda a direção e tudo aquilo que os seus olhos contemplar. Naquele momento, faça um exercício de oração breve. Fale com Deus naquilo que você está observando. O que você consegue ler quando ver um indigente caído na rua? O que você consegue ver naquele ser humano? Aquilo deveria levar você a uma oração. No mínimo dizer assim: Senhor, tenha misericórdia. Não sei como resolver, mas tenha misericórdia. O que você vê, o que é a mensagem que você tem, quando você está vendo nos noticiários essa violência contra as mulheres, o perigo dos professores dentro da escola em relação aos seus alunos. Que mensagem vem ao nosso coração se não for um momento de oração, de intercessão, clamando ao Senhor para que tenha misericórdia? Se isso não nos leva à oração, vai nos levar a quê? A sorrir e fazer piada, irmãos? A nos alegrar e chegar em casa e dormir tranquilamente, como se nada neste mundo nos oportunou, nos incomodou de tal forma que naquele momento clamamos aos céus para que tivesse misericórdia. Mesmo que nós não podemos fazer com as nossas próprias mãos alguma coisa, mas a nossa oração precisa subir. Isso é orar constantemente, em todo o tempo. Então estabeleça hábitos regulares de oração. Vou sair de casa, Senhor, tenha misericórdia, me ajuda. Está diante de uma dificuldade, Senhor, me ajuda. Vai resolver algo, vai participar de uma festa, algo prazeroso. Senhor, tenha misericórdia, me dê os meus limites para que eu não ultrapasse. E ao invés de ser luz, eu possa ser, quem sabe, trevas, no meio de um momento tão festivo. Ore, vigie. Precisamos viver em constante comunhão com Deus, irmãos. Lembre-se de que Cristo intercede por nós. E é Ele também que nos dá acesso ao Pai. Mas como Cristo vai interceder por nós, se nós mesmos não oramos? O que Cristo tem a falar com o Pai, se nós não temos encharcado o coração de Jesus com as nossas orações todos os dias? Se Ele intercede, porque tem algo a interceder. E se esse algo não chegou até Ele, este ministério santo e perfeito e poderoso do Senhor Jesus, em meu favor e em seu favor, não é feito, não é realizado. Nossa oração não é aceita por nosso desempenho, irmãos, mas ela é aceita por nossa meditação. E ela é aceita pela certeza da mediação que o nosso Senhor Jesus Cristo tem diante do Pai em nosso favor quando oramos. Por isso que o apóstolo das Escrituras nos revela: orai sem cessar. E eu termino com um apelo aqui, faço um apelo à igreja. Irmãos queridos, em tempos tão difíceis que estamos vivendo, em tempos tão áridos, tão complexos, que muitas vezes nos achamos sozinhos, vencidos, por favor, irmãos, não abandonemos o altar de oração. Não abandone a oração nos lares, nas igrejas, porque se isso acontecer, corações secarão, perderão o vigor e morrerão, porque deixamos de buscar o Senhor constantemente em nossas vidas. Por favor, irmãos, não vamos abandonar o altar da oração, senão será grande a nossa ruína, grande será a nossa tristeza. Vamos orar sem cessar e vença toda e qualquer dificuldade que porventura te afasta do altar da oração. Amém?